Fala, seu Yuri. Boa noite, Naim. Tudo Boa bem, cara? noite, tudo bem? E Quase que aí? britânico o nosso horário, cara. Às É, 7h01 começamos o nosso bate-papo. entramos certinho no horário, hein? Certinho. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Então Deus. tá bom. Cara, primeiramente, né, te agradecer pela disponibilidade aí pra gente estar falando. Eu sei que esses dias têm sido bastante corridos e a gente tem que achar um intervalo nele para bater papo, né? Eu costumo dizer em todas as lives que eu sou muito agraciado porque tenho grandes amigos, os faixa preta em cada um dos seus assuntos e as suas áreas, né? E te agradecer imensamente aí pela tua disponibilidade, pelo teu aceite, né, para esse nosso bate-papo de uma forma muito leve realmente, né? Mas trazer uma, uma luz a respeito de um assunto aí que a gente está vivendo nos últimos dias. Eu acho que o mercado, de maneira geral, tem passado por alguns movimentos e sofrido alguns impactos, né, com relação à guerra e tudo. Então, nada melhor do que a gente trazer algumas pessoas aqui para estar falando, que estão inseridos no meio, né, para estar Uhum. falando a respeito e conseguir elucidar, né, alguns pontos aí para quem nos segue aqui no canal do Instagram e posteriormente nos vídeos que a gente acaba subindo lá para o YouTube. Mas te Maravilha. agradecendo, então, e se você puder fazer, né, uma breve apresentação aí, nada muito formal, mas a respeito do teu currículo, as tuas experiências, e a gente já entra no bate-papo. Legal, Naim. Cara, eu que agradeço estar aqui contigo essa noite conversando. É um prazer, como você falou, né, ter colegas e amigos, né, em ramos e com tanta experiência que a gente possa compartilhar. É Sim, um assunto que te casa muito bem, né? A gente falar em fertilizantes, falar em operações de mercado, comercialização. E minha passagem pelo agro, né, já veio da faculdade, eu fiz agronomia. E desde 2011 eu já atuo com comercialização de grãos. Passei por indústrias, né, por cooperativas, exportadoras de grão e sempre com ênfase em mercado de futuros e derivativos, né? Então, nós também evoluímos com esse tema no Brasil, né? Já que é muito, vamos falar, é muito recente, né? A evolução de soja, de grão, de tecnologia no campo, ela já vem de algumas décadas, né? sim, Mas a área de mercado realmente aprimorou nesses últimos, vamos falar, de 10 anos para cá, né? Então, hoje perfeito. eu atuo como consultor em comercialização e atendo aí clientes em Paraná, Tocantins, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, e sempre nesse tema, né, que é essa dor, né, que o produtor tem, né, em como fazer gestão em momentos de comercializar, né. Então é Perfeito, um perfeito. prazer estar aí contigo essa noite. Não, muito bom, muito bom. E como você falou, né? Um assunto puxa outro, e realmente, quando a gente puxa para dentro, né? Da porteira para dentro, o produtor cada vez mais ele tem se conscientizado, né? Que ele acaba não produzindo dinheiro, ele acaba produzindo grãos que transformam em dinheiro. Então, a moeda de troca dele realmente acaba sendo, né? Milho, soja, feijão e assim por diante. É, e o que eu vejo, né, Yuri, hoje fazendo um gancho gigantesco aqui a respeito dos fertilizantes, é que justamente a relação de troca hoje do produtor está bastante comprometida, né? Então, quando a gente puxa aí o histórico dos últimos anos, ou se a gente estender um pouco mais essa média histórica, a gente vê que a relação de troca está muito mais difícil, né? Então, commodity desvalorizado, embora a gente teve alguns incrementos nos últimos dias, mas o fertilizante, por conta de toda a conjuntura global, acaba supervalorizando e acaba deixando um pouco mais difícil essa conta, né, Yuri? Então, Exato. assim, e hoje, né, como que esses impactos da guerra e dos conflitos têm batido aí no setor, principalmente dessa questão de commodities, Yuri? Esse é um tema que o mercado como um todo ele vem financiarizando, né. Então as commodities agrícolas entraram aí na mira dos grandes fundos, né, muitas vezes atuando para proteger uma posição financeira e leva esses mercados para movimentos que às vezes não estão interligados com oferta e demanda, né? Correto. Então, a gente viu agora essa questão, né, do Irã e Estados Unidos, né, o petróleo deu essa disparada gigantesca e naturalmente esses ativos que são paralelos, né, que concorrem, né, por exemplo, o óleo de soja, né, juntamente com o petróleo, são matérias-primas, né, que têm essa demanda e o etanol, então
também foram, né, além das commodities do modo geral, agrícola, né, serem interferidas né, por essa variabilidade, mas também esses ativos em questão oscilaram bastante por conta disso, né? Então, encarecendo o petróleo, acaba encarecendo o óleo de soja encarece o milho, né? Puxa todo esse complexo também de grãos, e naturalmente a soja entra nesse contexto, né? Sim. E ao mesmo tempo que quando a gente fala pegando esse gancho da questão dos custos, né? A gente viu que até 2020, 2019, o mercado ele tinha uma sazonalidade, né? E de lá para cá, então assim, a gente viu aquele fator, né, da soja a R$ 200, né? Então ali foi quase que um alinhamento, né? Sim. A gente alinhou um câmbio saindo de 4 para 5,30, 5,50. A gente viu, né, uma guerra começando, né, Ucrânia e Rússia, que impacta diretamente em grandes players de grãos, não tanto a soja, mas no contexto trigo, e também, né, concorrência diária, naturalmente, puxa também o milho e a soja. E também vimos a questão que nós voltamos com o mesmo contexto do Trump, né? Nós tínhamos o Trump no poder naquela época e temos o Trump também, né? Adicionando mais esse fator de risco, né? Sim. Então, quando fala em Trump, né, fala em conflitos e a China como parceiro, mas ao mesmo tempo concorrente em muitas questões, né? Acaba também impactando diretamente no nosso ramo, né? Então, hoje, de lá para cá, a gente viu aquelas margens, né, gigantescas, porém, essa conta veio, né, e os custos se elevaram, né, os juros do Brasil também acabaram subindo, né, o custo do dinheiro ficou muito mais difícil e o produtor vem sofrendo, né, nesse contexto, né, juros altos, né, margens apertadas, matéria-prima agora, né, mais em elevação e os preços em reais de fato não vem acompanhando, né. A gente vê Chicago subindo aí nas máximas do ano, né, então temos excelentes níveis em Chicago, né, próximo de 12, chegou a bater 12,30, 12,40, porém a gente vê câmbio aí, né, na casa dos 4,90, 5, né, isso acaba não trazendo ganho, né, financeiro para um produtor. Ao mesmo tempo também que hoje o dólar, no passado, ele foi um refúgio muito importante, né, para os ativos de risco, né, grandes conflitos como esse costumavam chamar o investidor para comprar dólar, né, ativos mais seguros, e esse contexto mudou um pouquinho, né, então nós não vimos a mesma escalada do dólar como foi em alguns outros conflitos anteriores, né, e isso poderia ter auxiliado o produtor no incentivo aos preços do grão, né, e não vimos, né, pouca variabilidade, pouca variação, e isso vem apertando aí muito, né, a margem do produtor, né. Perfeito. Eu vejo assim, né? O pano de fundo ainda é muito do que a gente vê e escuta e a mídia noticia a respeito dos conflitos lá, Estados Unidos, Israel contra Irã, né? Mas ainda rola por trás, nos bastidores, o trade war, realmente, né? Porque é uma disputa de poder por questões econômicas e, obviamente, né? Quem pode mais chora menos a vida toda. Só Exato. que todos esses conflitos, né, e esses impactos diretos, o Brasil fica meio que em xeque, né? Obviamente que até em alguns slides das apresentações que eu tenho a oportunidade de fazer, eu comento, né? O Brasil realmente é o celeiro do mundo. Nós somos muito eficientes na nossa produção de alimentos, mas quando nós olhamos para o outro lado da cadeia, nós somos dependentes praticamente, pelo menos do fertilizante, 90%, aí, 87%, né? E o prego puxa para 90%, passou de 5%, puxa para cima. Nós somos dependentes das outras nações do mundo inteiro para produzir esses nossos alimentos, né? Então, quando nós passamos por uma crise como essa, sem precedentes, né? Hoje eu vi até a ministra lá, a ex-ministra Tereza Cristina, hoje senadora, falando que estão pedindo coisa de 800 bilhões de reais, acho que é esse o número, porque 800 milhões é muito pouco, Uhum. mas 800 bilhões para renegociar dívidas antigas. Então, não significa que é um dinheiro novo que vai dar tranquilidade e respiro para o produtor estar tomando posição, mas é um dinheiro para negociar dívidas, né? E esses dias eu tive a oportunidade de falar com um amigo que é diretor de uma grande revenda lá no Mato Grosso. Ele fala que, ao contrário do que hoje, né, aqui na nossa região, Paraná, o sul do país, onde os produtores têm a condição de sentar e tecnicamente decidir por uma diminuição na adubação para justamente conseguir ajustar e equalizar a questão dos custos. No Mato Grosso eles vêm de 3 anos já reduzindo
toda essa questão da adubação, justamente já vendo isso. Cara, e algo que ele falou para mim, ele está há 25 anos, se eu não estou enganado, na região sul ali do Mato Grosso, né? Primavera, Campo Verde e também Rondonópolis. Falou que viu áreas paradas em pousio, porque o produtor não tem crédito e não tem grana para plantar. Né? Então, nós chegamos aí num cúmulo onde a nossa locomotiva do PIB brasileiro, que é o PIB Agro realmente, tem sido afetado por algumas decisões. E aqui eu sempre, né, reitero que nós não temos um lado político, embora a gente seja pró crescimento, né? E Desenvolvimento, né? precisamos realmente da nossa cadeia, independente da questão do governante que estiver lá, mas políticas públicas que auxiliam o produtor rural, né? E a gente está vendo que ele está penando nos últimos anos e que hoje toda a questão, principalmente de acesso ao crédito, está com uma luz amarela, né? Porque o setor nunca teve tanto endividamento por parte do produtor, tanta condição de RJs aí que a gente vê assolando o Brasil todo, né, cara? E principalmente nesse ramo agro, né? Que deixa em xeque a questão do setor de maneira geral, né, Yuri? Perfeito. Quando a gente vê naquele momento, né, onde nós tínhamos a soja 170, 180, e ao mesmo tempo que o mercado ele vira o ciclo, né? Se você comprou hoje um insumo com dólar barato, você tem que entender que a comercialização dele lá na frente vai ter que ser com um câmbio no mínimo melhor, né, ou igual ao que você adquiriu em insumos. Isso é um gargalo agora, né, que o produtor, né, comprou insumo ano passado a 5,60, 5,70 e está vendendo soja agora a 5,10, 5, né, abaixo disso. Então, ele sofre nessas duas pontas, né, o câmbio, né, nessa comercialização e na originação dos seus insumos. E lá, quando os preços bateram esses níveis, nosso juro Brasil era 2, 3%, né? Então, era muito bom, muito favorável, né, um horizonte, né, de crescimento e de expansão, né? E hoje o cenário ficou muito difícil, né? Então, juros aí na casa de 14,5, 15, né? Com os preços, aí, regiões aí a 110, 120, e uma política pública que também é questionável no sentido de incentivo, né, ao produtor, é bem desafiador, né? Exatamente. E quando a gente pensa nesse cenário que ele veio, né, tem regiões e regiões, nossa região aqui, ela realmente tem uma boa carga de adubação no solo, né, são solos diferentes, né, e regiões que não tem tanta reserva e os custos são maiores, os preços também são menores na venda, ele não tem tanta gordura, né, para fazer esse movimento. Mas o fato é que ele já vem, né, tendo aí suas margens comprometidas, e estamos, né, finalizando um ano desafiador na comercialização e partimos também para um próximo, né, que com toda essa questão dos insumos, né, da internacional, suas altas, e como é que se comportarão os preços, né? Como é que vai estar esse dólar lá para 2027? Será que hoje muito difícil enxergar uma margem, né, de uma rentabilidade histórica, né? A gente fala histórico 15, 20, 25%, né? E a gente não viu isso agora, né? Quem vendeu aí na boca da safra, realmente, se não tiver produtividade, se comprometeu bastante, né? Exato, e sem falar, levar em consideração as áreas de arrendo, né? Então, os arrendatários aí estão bem mais complicados, porque realmente, né? Quando a soja estava super valorizada, você consegue equalizar as contas e cumprir com todos os compromissos, mas a partir do momento que ele já toma, né, e já parte da sua produção comprometida aí, né, com um volume significativo por parte do arrendamento dessas áreas, acaba ficando um pouco mais difícil. Eu não sei se você concorda, né, Yuri, mas eu vejo, eu tive bastante experiência lá no estado do Mato Grosso, e eles meio que fazem, né, essa questão da consciência sobre a relação de troca, acaba se transformando quase que como um hedge natural, né, porque como você falou, esse descasamento cambial, onde ele comprou insumo a 5,60 e hoje está vendendo a soja a 5, 5,10, já é um descasamento e algo que é difícil de você equalizar, e principalmente no ano complicado como nós estamos Uhum. vivendo agora, né? A partir do momento, né, e é o que eu sempre tento falar para o produtor, dificilmente ele vai usar uma tonelada, por exemplo, né? Em algumas culturas utiliza por hectare, mas é somando a fertilização de base mais a fertilização de cobertura. Dificilmente ele vai usar uma tonelada de um fertilizante de cobertura e um fertilizante de base. Então, as Exato. contas dele por hectare, se for a relação de troca, por hectare, eu acho que ele consegue vislumbrar muito
muito melhor a questão dos seus custos, de fato, né, Yuri? Exatamente. Até porque os momentos de compra nem sempre são os bons momentos de venda, né? Desse grão. Exatamente. Eu costumo dizer que é uma gangorra, na verdade, né? E dificilmente o produtor vai conseguir acertar no olho da mosca. E assim, né? Não é algo a se pensar e realmente refletir e descobrir novas formas de fazer. Mas o que eu vejo que a grande maioria, né? Obviamente que nós temos muitos produtores preparados e já atentos a todos os movimentos do mercado e se antecipando a isso, fazendo de forma planejada, que é o nosso intuito, tanto teu quanto o meu aqui, Uhum. né? Nas nossas posições, mas normalmente ele segue os movimentos e, cara, assim, raras as exceções, mas ele compra em alta e vende em baixa. É quando os movimentos estão se invertendo que o produtor acaba tomando posição, né? E acaba que a comercialização, costumo falar e trabalhar com os produtores, que ela é feita ao longo do ano, né? Então, se a gente Sim, está começando agora um planejamento para 2027, ele vai comercializar em algumas janelas, né, que o mercado oportuniza. E sim. nesse meio tempo, ele tem que também fazer essa gestão da compra de fertilizantes, né, de forma assertiva, profissional, para que ele possa todo aquele ganho de campo, de produtividade, também possa vir para dentro da receita, né? Muitas vezes o produtor capricha tanto na produtividade, né, em todas essas questões, e a comercialização escapa pelos dedos, né? E às vezes uma Exato. semana para outra que ele não consegue acompanhar. E o produtor tem muita demanda, né? Então, realmente ele toma risco em várias pontas, e às vezes quando ele vai partir para olhar a comercialização, realmente já passou muito de boas oportunidades. Até mesmo agora, né? A gente está num momento onde o mercado, a safra da América do Sul está ficando no retrovisor, né? A gente está vendo no Brasil aí dificilmente não será uma safra recorde, né? 180 acima, muito provável. A Argentina finalizou dentro de uma expectativa ali de 48, 48,5, e agora os fundos dão atenção para a América do Norte, né? E quando a gente vê hoje um Chicago a 12, muito próximo disso, e entendendo que o plantio americano está acontecendo, né? E ao mesmo tempo que as condições climáticas para julho e agosto realmente é o que define, né? Que é o enchimento de grão e tudo mais. Ali o mercado climático, né, pode trazer alguma oportunidade, mas estamos em níveis oportunos de Chicago, né, que às vezes já vale o produtor colocar dentro de uma política, né, e já ir comercializando, vendendo em dólar, né, adquirindo uma posição de insumo, para que lá na frente ele possa, né, ao mesmo tempo que o nosso juro é alto, e a curva cambial ela favorece para quem está vendendo, né. Você pega hoje um câmbio futuro, maio, né, na casa de hoje caiu um pouquinho, mas vamos falar em 5,40, né, 5,45. Então traz bons negócios, né? Mas Sim. isso precisa estar ali, né, com o dedo no pulso, né, acompanhando o mercado e trazendo isso dentro de um planejamento já realizado, né, para que ele possa ter mais tranquilidade na comercialização, como ele também faz na hora de comprar seus insumos, né, de fertilizantes e tudo. É. Eu vejo assim, né, Yuri? Você está bem você está numa ponta e eu estou na outra, justamente, né? Da aquisição, o planejamento para aquisição e esses movimentos do fertilizante que chega a corresponder a, em alguns casos, 50% do custo da efetivação, né, da Uhum. implantação numa lavoura, e o teu na comercialização, que pode ser o sucesso ou o fracasso do agricultor, né? Pode colocar em jogo tudo aquilo, o trabalho árduo e cheio de suor que é no campo na hora de uma negociação. Mas eu vejo que às vezes o produtor fica muito atento a talvez fechar 50 centavos de reais mesmo, nem de dólar, dentro de uma saca, alguma coisa, e acabou de deixar passar alguns milhões no planejamento da compra realmente desses insumos, né? Então, todo movimento ele deve ser casado e tratar, você usou a palavra, acho que ideal, que hoje é o profissionalismo realmente, né? Adotar uma certa estratégia por trás da aquisição e da venda, né, da commodity, de forma que ele vise assegurar e dissipar os riscos e assegurar a margem, né, cara? Porque senão a atividade realmente não tolera brincadeira ou qualquer tipo de erro, né? Não tem margem hoje. Não tem. Até mesmo pela dependência internacional, né? Então a gente pega hoje, Exato. esse agora é um exemplo, né, do que aconteceu. Que às vezes o produtor com uma decisão, né, com um planejamento e uma antecipação, né, olha quantos milhões aí que ele pode, né, tá economizando e tá rentabilizando, né? Exato.
a agricultura ela virou uma empresa, né? Então, se é um negócio, e quanto mais gestão, quanto maior o nível de gestão desse produtor, vai ser determinante para o crescimento da atividade no futuro, né? Isso, Exatamente. né, vem na aquisição, né, vem na comercialização, e esses dois pontos têm que estar sempre conectados, né? Para que ele possa estar fazendo sua gestão adequada, né? Exatamente. E algumas ferramentas, né, Yuri, que a gente sempre comenta, que hoje o produtor fica muito pensativo, principalmente, nós já começamos 2026 sabendo que seria um ano desafiador, até por ser um ano político, né, e pode ser que tenha uma gestão, uma mudança de gestão dentro do nosso sistema de governo. E fica muito sensível, principalmente a questão cambial. A gente discutia há algum tempo atrás a questão das ferramentas hoje que o mercado financeiro, o mercado de commodities até tem, né? Algumas travas ou alguns seguros, né? Se me permite dizer assim, para que o produtor, talvez numa alta, consiga participar e numa baixa ele não tenha perda realmente efetiva dentro do seu planejamento, né? Se você Uhum. puder contar para nós um pouquinho, obviamente, né? Que quem quiser um assunto muito mais aprofundado, depois eu vou deixar teus contatos aqui para que possam estar te procurando e tirando, né, saneando algumas dúvidas que possam, porventura, estar surgindo. Essa, assim, o produtor americano ele tem por cultura, né, operar mais derivativos, até porque lá ele não sofre interferência de câmbio, né? Ele tem o Uhum. Basis, que é o prêmio do Porto, igual aqui, e tem em Chicago, né? E lá ele também pode fazer a venda ou a compra direta em bolsa de físico, né? Então, ele consegue fazer visualizar melhor um hedge, né? E no Brasil, de alguns anos para cá, vem aumentando muito essa demanda, o produtor vem aperfeiçoando bem, e justamente pensando no fator seguro, né? Então, se a gente pegar assim, grosseiramente, qual que é o risco de um produtor hoje, né? Pensando em safra 27, ele não vender, né, e perder receita, né? Então, assim, são os preços caírem. E quando ele está vendido, né, o risco dele é o preço subir. Muitas vezes ele espera, né, tenta pegar um mercado melhor e vai, daí vem as contas e ele vende. E daqui a pouco alguns falam assim, parece que o mercado soube que eu vendi, foi lá e voltou a subir. Então é esse Sim, risco de melhorar uma margem de que ele perdeu. Então quando a gente tem momentos onde o produtor, isso deixa ele muito confortável para fazer pré-vendas, né? Porque quando ele faz uma pré-venda e tem medo que lá na safra ele possa estar vendendo melhor, então ele pode fazer proteções em Chicago, proteções em dólar, que ele possa participar desse movimento. Muitas vezes a gente fala que é trocar o físico por papel, né? Então o exato. produtor agora que comercializou seu físico, né, seja soja ou seja milho, mas ou pensa em carregar, né? Então se ele já comercializou e ele tem esse receio, né, até porque o mercado é muito dinâmico, né, a gente não, é muita informação, acaba que é uma nuvem, né, de informação que o produtor muitas vezes fica indeciso, né, sobre o que fazer. E ele pode perfeitamente vender seu físico, comprar esses seguros de alta, e se o mercado realmente subir para frente, ele vai participar desse movimento. Se o mercado não subir, significa que ele fez uma boa venda, né, porque até mesmo ele ia carregar um estoque com custo, né, e não precisou dessa, dessa solução. E ao mesmo tempo que se ele não quiser vender, mas ele também pode proteger, né, contra um seguro de baixa, aonde porventura o mercado recuar, ele vai estar perdendo na venda do físico, mas em bolsa ele vai ter um retorno total ou parcial desse movimento. E é isso que tem oportunizado essa melhoria de margem, né? Então, quando é muito normal a gente escutar que geralmente as pré-vendas são ruins, né? O produtor Sim, comenta que eu faço pré-venda e depois sempre está maior. Mas ele tem a memória daquele 2020 e 2021, né, que aconteceu várias coisas, né? O mercado esperava o Brasil colher 142, colhemos 120, né? O câmbio saiu de 4 para 5,5, o prêmio também explodiu, então ele realmente, né, a soja saiu de 70, depois para 130 e depois foi para 180 no outro ano. Mas fora esse movimento, né, as diferenças não são tão grandes. E essas diferenças podem ser mapeadas e ele pode perfeitamente estar protegendo, né, com esses seguros de preço. A gente costuma dizer, o produtor americano ele tem o hábito de operar contratos futuros, né, ou seja, ele vai na bolsa, como comprar uma ação, ele vai lá e compra um nível de mercado, ou vende aquele nível e fica participando dele. E também tem mercado de opções, né, que é o mais garantido, onde ele compra um seguro realmente, né, ele paga lá um prêmio, e se o mercado
andar a favor daquele movimento, ele vai ter um ganho, e se o mercado for contra, ele vai só perder aquele seguro e estanca, né? Às vezes é R$ 1,50, R$ 2 por saca, e isso deixa ele muito confortável para poder evoluir numa comercialização. Até mesmo na compra de insumos, né? Muitas vezes ele pensa, poxa, o insumo tá barato, tá bom, mas o preço da soja não tá tão bom, assim, o que que eu faço? Né? Poxa, origine aquele insumo, né? Compre naquele momento oportuno e faça um seguro nos preços da soja. E lá na frente, se ele tiver uma melhoria dos preços, ele faz a venda, né? Ou ele tem a reposição pelos papéis. Então dá mais clareza e dá mais liberdade para que ele possa fazer bons negócios antecipados e saber que lá na frente ele não vai ter o preço dobrando e ele ficar, poxa, né? Onde é que foi que eu perdi aqui que o preço subiu tanto e, né, isso dificilmente vai acontecer. E é para onde está partindo o mercado, né? Exatamente. E eu acho que é assim, né, Yuri? Ele te dá uma previsibilidade, principalmente no quesito receita, né? Porque o cara já sabe mais ou menos, né? Dado alguma intempérie muito acentuada ou um movimento climático muito severo, para que seja afetado drasticamente a questão produtiva. Mas a partir do momento que ele já sabe mais ou menos quanto que ele vai ter, né, essa previsibilidade, ele consegue, inclusive, montar a estratégia mais adequada na aquisição dos insumos, não só do ponto de vista fertilizante, né, mas todos os outros, tanto a semente quanto os agroquímicos que ele consegue estar provisionando e fazendo realmente, né, uma análise muito mais correta e com segurança, né? Perfeito, até mesmo porque normalmente é isso aí, né? O preço do insumo está numa oportunidade, mas da soja nem tanto, ele quer esperar casar esses dois para, poxa, agora comprei bem e vendi bem. Mas às vezes o Chicago está muito bom, né? E o dólar nem tanto, às vezes é o dólar, mas Chicago está mais baixo. Então permite ele abrir o preço em reais, tomar aquela decisão, né? Originar aquele insumo no momento oportuno e poder gerir o derivativo de grão ali, que é onde lá na frente ele vai poder efetuar essa garantia de margem no momento, né? E não É, perder o time. não, perfeito. Eu acho que assim, né? Por isso o meu interesse da gente fazer esse nosso bate-papo, porque as áreas são totalmente sinérgicas, né? Então, essa sinergia que tem e que precisa ter de fato, e que eu costumo chamar, né? Independente de qualquer movimento, mas o produtor tem que se antever e independe do mercado, ele tem que ver o melhor negócio para dentro da propriedade dele, né? Então, momentos oportunos e tratar dessa estratégia para cada negócio. Obviamente, às vezes o universo dele, né? Às vezes é um volume limitado de sacas de soja ou sacas de milho que vai ter, ou a quantidade de toneladas de fertilizantes. Mas a partir do momento que ele começa a participar dessas estratégias, né, que hoje o mercado já fornece, ele consegue ter muito mais segurança na sua tomada de decisão, tanto da venda quanto da compra, e assegurar a margem, né? Que hoje basicamente é o que vai manter o negócio de pé. Perfeito. Futuramente, né, as margens, né, nesse contexto estão ficando cada vez mais apertadas, né? O Sim. mundo está cada vez produzindo mais, então se não tivermos um choque de oferta, né, com a demanda, o mercado vai ficar flat, né, vai ficar nesses movimentos. Nós estamos agregando soja novamente ao estoque global, né, então na primeira trade war nós tínhamos um estoque mundial de 90 milhões, 92 milhões, hoje nós estamos com 125, né, um estoque Aham. recorde, e ao mesmo tempo que as safras estão vindo cheias, né, o mercado está bastante ofertado, né? Correto. Então, a margem realmente é no detalhe, né? No momento, quando o mercado oportuniza os momentos bons de compra, né, é hora de aproveitar, momentos bons, fixação de soja, também é a hora do produtor olhar a fundo, né, e entender como é que ele pode usar aquele preço a favor, né? Isso dá liberdade para ele, né, poder comprar um Perfeito. insumo no momento adequado e não precisar ficar esperando, né, os preços da soja também alinharem, e depois perder um bom negócio, né, como às vezes aconteceu aí antes desse fevereiro, né? Perfeito. Não, Yuri, eu acho que a gente tem assunto aqui para passar uma noite inteira conversando, né? Mas eu queria te agradecer. Eu acho que a gente deva fazer, né, conforme a tua disponibilidade, mais algum bate-papo para falarmos a respeito, né, desses assuntos que são, como eu falei, tem uma sinergia imensa e que a cada vez mais eu prego que o produtor tem que se profissionalizar mesmo para garantir a perenidade dentro da atividade, né?
Mas te agradecer, cara. Depois, né, eu vou deixar todos os teus contatos, teu telefone, né, tua página no Instagram e tudo, para que você possa, se porventura, né, alguém aqui se interessar, aprofundar um pouco mais esse assunto, possa estar te procurando. Perfeito. Agradeço o convite de participar. Acho que é muito importante o produtor ter esses temas em paralelo, né? E cada vez mais é oportuno e o momento decisivo, né? Então, essas aquisições, as vendas futuras, as margens agora ainda com algum deslumbre, né? Alguns fatores importantes. Sim. E, da mesma forma, orientar o produtor aí nesse movimento, né? Certeza a gente vai ter um outro momento aqui para estar falando um pouco mais a respeito né, das importantes ferramentas. E te agradeço. Beleza, meu amigo? Obrigado, a gente agradece o convite e fico à disposição, hein? Valeu, cara. Até uma próxima. Valeu. Até Até mais, mais. Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.